Bom dia, crianças, tudo bem? Me chamo Ingrid e estou cursando o 4º ano de formação de docente do Colégio Estadual de Paranavaí. Hoje, a nossa regência, a nossa disciplina vai ser de português. Estarei falando para vocês sobre a leitura, qual a importância da leitura, como é bom estar lendo, né? Vamos começar a nossa aula? Você tem hábito de ler? Vocês gostam de ler? Vocês sabem que a leitura é muito importante na nossa vida. Com a leitura, podemos explorar o mundo, conhecer outras culturas, outras pessoas, aprender coisas novas. E até o jeito de se pronunciar, de falar, muda. A leitura é tudo. Com a leitura, podemos fazer uma receita. Com a leitura, podemos conhecer vários lugares. A leitura é super importante para a nossa vida, certo? Agora, eu estarei fazendo com vocês, junto com vocês, uma leitura. Eu estarei mostrando um livro e vou passando a página e estarei lendo aqui. Mas eu gostaria que vocês em casa também acompanhasse a leitura, lesse também, tá bom? Pronto, vamos começar a ler a historinha. A Margarida Friorenta. Era uma vez uma margarida num jardim. Quando ficou de noite, a margarida começou a tremer. Aí passou a borboleta azul. A borboleta parou de voar. Por que está tremendo? Frio. Oh, é horrível ficar com frio, e logo numa noite tão escura. A margarida deu uma espiada na noite e se encolheu nas suas folhas. A borboleta teve uma ideia. Espere um pouco. E voou para o quarto da Ana Maria. Psiu, acorde. Hã? É você, borboleta? Como vai? Eu vou bem, mas a Margarida vai mal. O que ela tem? Frio, coitada. Então já sei o remédio. É trazer a Margarida para o meu quarto. Vou trazer já. A borboleta pediu ao cachorro: Moleque, você leva esse vaso para o quarto da Ana Maria? Moleque era muito inteligente e levou o vaso muito bem. Ana Maria abriu a porta para eles e deu um biscoito ao moleque. A Margarida ficou na mesa da cabeceira. Ana Maria se deitou, mas ouviu um barulho. Era o vaso balançando. A Margarida estava tremendo. Que é isso? Frio. Ainda? Então já sei. Vou arranjar um casaquinho para você. Ana Maria tirou o casaquinho da boneca, porque a boneca não estava com frio nenhum. E vestiu o casaquinho da Margarida. Agora você está bem? Durma e sonhe com os anjos. Mas quem sonhou com os anjos foi Ana Maria. A Margarida continuou a tremer. Ana Maria acordou com os barulhos outra vez. Então já sei, vou arranjar uma casa para você. E Ana Maria arranjou uma casa para Margarida. Mas quando ia adormecendo, ouviu outro barulho. Era a Margarida tremendo. Então Ana Maria descobriu tudo. Foi lá e deu um beijinho na Margarida. A Margarida parou de tremer e dormiu muito bem a noite toda.
No dia seguinte, Ana Maria disse à borboleta azul: Sabe, borboleta, o frio da Margarida não era frio de casaco, não. E a borboleta respondeu: Ah, entendi. Prontinho, crianças. Vocês gostaram da história? Conseguiram acompanhar? Agora eu estarei contando mais uma história para vocês. Vamos contar a história? Vou contar para vocês uma história de um jeito diferente, tá bom? João e Maria. Às margens de uma extensa mata existia há muito tempo uma cabana pobre feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador e sua segunda esposa e seus 2 filhos do primeiro casamento. O garoto chamava João e a menina Maria. A vida sempre foi difícil na casa do lenhador. Mas, naquela época, as coisas pioraram. Não havia pão para todos. Então a madrasta falou para o esposo: O que será de nós? Acabaram todos morrendo de fome. E as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão e levaremos à mata e lá nos abandonaremos. O lenhador nem queria ouvir do plano, mas a mulher esperta o convenceu. Ao cômodo ao lado, as crianças ouviu tudo. Ao cômodo ao lado, as crianças ouviu tudo. E Maria começou a chorar e disse: João, e agora, sozinhas na mata? Estaremos perdidos e morreremos. Não chore, tranquilizou o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que o pai tinha dormido, saiu da cabana, pegou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e a escondeu no bolso. E no dia seguinte, a madrasta acordou e disse: Vamos cortar lenha na masta. Esse pão é para vocês. Partiram os 4, o lenhador, a mulher na frente e as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava uma pedrinha no chão. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem enquanto vamos colher lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês. Após longa espera, o irmão comeram o pão e adormeceram. Quando acordaram, era noite, e os pais nem sinal, e falou Maria: Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa. E João disse: Esperamos que apareça uma lua no céu e acharemos o caminho de casa. Consolou o irmão. Quando a lua apareceu, começou a brilhar, seguiram os irmãos chegarem em uma casa. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. O lenhador ficou contente, mas à hora de deitar, a mulher disse que precisava tentar novamente com o mesmo plano. E as crianças escutaram tudo e ficou apavorada. E Maria ficou apavorada e disse: E agora, o que vamos fazer? João falou: Calma, daremos um jeito. E na madrugada do dia seguinte, a madrasta chamou a criança para ir à mata. E no caminho João ia deixando farelo de pão, e a da irmã fazendo uma trilha. Desta vez se afastou mais de casa, e chegando a uma clareira, os pais deixaram as crianças, com as desculpas de cortar lenha, abandonando-os. João e Maria adormeceram, com fome e cansado, e quando acordaram já estavam escuro. Maria começou a chorar, mas desta vez não conseguiram encontrar o caminho de casa. Os pássaros comeram todas migalhas.
E logo após longa caminhada, descansaram um pouco. No dia seguinte, estava com tanta fome e comeram frutas azedas e retomaram o caminho. Encontraram um pássaro cantando, parecendo querer mostrar algo, e começaram a seguir o passarinho. E de repente avistaram uma casa muito mimosa. Aproximaram-se curiosos e admiraram a ver o telhado feito de doce, chocolates, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. E disse: "Viva!" gritou João, e correndo para morder uma parte do telhado, enquanto Maria comia a parede de bolo. E de repente saiu de lá de dentro da casa uma senhora muito feia, de bengala, e João e Maria se assustou. Mas a velha lhe deu um sorriso com a boca toda desdentada e disse: "Não tenha medo, crianças, vejo que tens fome, a ponto de quase destruir a casa. Entre, vou preparar a jantinha." O jantar foi delicioso e as camas também macias. Dormiram felizes, sem saber que a velha era uma bruxa que comia crianças. E para atraí-las, construiu uma casa de doces. Na manhã seguinte, enquanto ainda dormiam, a bruxa agarrou João e o prendeu num porão escuro. Depois, com uma sacudida, acordou Maria e disse: "Depressa, preguiçosa, vai tirar água do poço, acende fogo e apronta uma boa refeição para o seu irmão. Ele está fechado no porão e tem que engordar bastante. Quando chegar no ponto, vou comê-lo." Maria chorou-se e desesperou-se, mas foi obrigada a obedecer. Todo dia levava comida para o irmão, as melhores comidas, e também a cada manhã a bruxa ia ao porão, e por ter vistas fracas e não enxergar direito, mandava João dar o dedo, para sentir se já engordou. Mas o esperto João, de vez mostrar seu dedo, estendia um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada, por mais que comia, o moleque estava cada vez mais magro. Um dia perdeu a paciência e falou: "Maria, amanhã acende o fogo logo cedo e coloque água para ferver. Magro gordo, pretendo comer seu irmão. Vem esperando há muito tempo." A menina chorou, suplicou, implorou em vão. Na manhã seguinte, a menina colocou o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava acendendo o forno, dizendo que ia preparar o pão. Mas a verdade queria assar a pobre Mariazinha. E do João faria um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse a Maria: "Entre ali e vê se está na temperatura certa para assar o pão." Mas Maria já entendeu que era uma armadilha e falou à menininha: "Como entra no forno?" Perguntou ingenuamente, e a bruxa disse: "Você é mesmo uma boba, olha para mim." E enfiou a cabeça no forno. Maria, mais do que depressa, empurrou a bruxa, enfiando ela para o forno, e disse: E fechou a porta com a corrente, e a bruxa malvada queimou até o último ossinho. Maria correu ao encontro do irmão e libertou, abraçando-se, dando lágrimas de alegria. Depois, explorando a casa da bruxa, encontraram ouros, encheram os bolsos de pérolas e disse que iria levar para casa. E deixaram a casa da bruxa e foram para a mata, sem saber que lado iriam. Andaram bastante até chegar a um rio. "Como
vamos atravessar o rio? Disse Maria, pensativa. Não tinha barco e nem ponte, mas lá na frente avistaram marrecos. E gritou em sua direção, mas como estava longe, não escutou. Então João cantou e os marrecos se aproximou. Então João cantou e o marreco se aproximou-se. João subiu em suas costas e chamou Maria. Não, disse Maria, um de cada vez, para não cansar demais o bichinho. E assim fizeram, um de cada vez, atravessando o rio nas costas do marreco. E após agradecer, continuaram seu caminho. E depois de algum tempo, se lembraram do lugar. E de repente avistaram a casa de um lenhador e começaram a correr. E o seu pai, quando viu, ficou tão feliz, e pediu desculpa por tudo que aconteceu. A madrasta já havia morrido. E as crianças, com todo feliz, abriram os bolsos cheios de joias. E assim, nunca mais eles precisou passar necessidade e tiveram uma vida boa e feliz ao lado do pai. Espero que vocês tenham gostado da história. E agora eu vou pedir para vocês desenharem a parte que vocês mais gostaram da história, tá? Aqui eu vou mostrar o desenho que o Nicolas fez para vocês verem, tá? Eu desenhei as crianças pegando a joia e estava dentro da casa da bruxa. Crianças, espero que vocês tenham compreendido a importância da leitura, o que a leitura traz pra gente, como ela é importante na nossa vida, tá? Espero vocês para o próximo vídeo aula. Fiquem com Deus. Beijos. Bom dia, me chamo Ingrid, estou cursando o 4º ano de formação de docente e hoje estou aqui para mais um vídeo aula de português. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo aula, que eu estava falando sobre a importância do ler, como ler é importante. A gente lemos uma historinha junto e eu contei uma historinha para vocês, certo? Nesse vídeo aula, a gente vai estar fazendo 2 atividades em que vocês estarão fazendo comigo em casa. A primeira atividade será essa. Vamos estar resolvendo uma interpretação de texto. A segunda atividade, vocês vão estar inventando uma historinha, tá? Vamos começar? Eu vou começar lendo para vocês Um Cão Inteligente. Vando andava pela fazenda do Rio Bento. Pingo ia junto de Vando, pulando e abanando o rabo. Vando sentou-se na ponte para ver o rio. De repente, Pingo latiu, puxando a roupa de Vando. Vando levantou-se rápido, zangado com Pingo, mas logo Vando entendeu tudo. Uma serpente estava junto deles. Vando saiu correndo dali com Pingo. Depois falou para o cão. Pingo, você é inteligente, ainda bem. Uma serpente é um perigo. Prontinho? Agora que a gente já leu essa historinha, vamos resolver essas questões? Vamos começar? Primeira questão. Qual é o título desse texto? Dá uma olhada. Aonde fica o título? O título fica bem aqui em cima, né? Qual é o título desse texto? Vamos escrever? Um Cão Inteligente. Pronto. Vamos para a segunda questão. Quem que era o proprietário da fazenda? Você lembra na história quem era o proprietário da fazenda? O proprietário da fazenda era o tio Bento. Certo? Vamos escrever aqui embaixo.
Vamos para a terceira questão? Quais é o personagem desse texto? Os personagens desse texto são o tio Bento. Quem mais? O Pingo, que era o cachorro, né? O Vando e a serpente. Quem era Pingo? O que ele viu que começou a latir? Pingo era o cachorro. Quem que ele começou a latir? Vocês lembram? Vou dar um tempo para vocês pensar. A serpente. Qual é o nome do personagem que ficou bravo com o latido do Pingo? O seu dono, né? Quem que era o seu dono? O Vando. Vamos para a segunda questão. A minha casa. Era uma vez uma família bem diferente. A mãe era a mesa, o pai o armário e as crianças cadeiras. Todos moravam em uma cozinha bem espaçosa. O pai era sério e protetor. Guardava com muito zelo os objetos mais delicados da casa. A mãe se preocupava com as crianças, fazendo questão que elas sempre ficassem ao seu redor. E esta, por sua vez, safadinhas, não paravam quietas. Esta família vive feliz na casa de outra família feliz, a minha. Comunicação oral e escrito. Invente também uma família diferente. Contem quem são, onde moram, o que fazem, e onde moram e o que eles fazem. Aqui o meu filho vai estar falando uma história diferente, uma família diferente. Era uma vez uma família diferente. O pai era o sofá, a mãe era a cortina e os filhos eram os dois travesseiros. Eles viviam na sala. O pai era o protetor, a mãe era para tampar o sol, os filhos era para sentar em cima. Vivia felizes com outras famílias. E também outra gente também ficava feliz. Prontinho, essa foi a história do Nicolas, contando a historinha dele. Espero que vocês também tenham inventado uma historinha bem legal aí, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijos. Olá, crianças. Meu nome é Ingrid Kelly Rocha. Eu sou aluna do 4º ano do curso de formação de docentes de Paranavaí. A nossa aula de hoje é a aula de língua portuguesa. Vamos iniciar a nossa aula lendo esse textinho e vamos tentar descobrir que tipo de texto ele é. Nós temos esse texto. Biscoitinho. Ingredientes: 300 gramas de farinha, 200 gramas de margarina, 100 gramas de açúcar. O modo de preparo: em uma vasilha, coloque a farinha, o açúcar e a manteiga, misture tudo com as mãos até virar uma massinha homogênea e molde ou corte como desejar. Leve ao forno por 30 minutos a 180 graus, tire do forno, espere esfriar, decore com chocolate derretido. Que tipo de texto é esse? Ele é uma receita, né? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, receitas. Mas afinal, o que é uma receita? A receita é um tipo de texto que nos ensina a fazer algo. Normalmente são alimentos, como um bolo, algum suco ou alguma torta, por exemplo.
Toda receita ela é composta por um título, que normalmente é o nome da receita, os ingredientes, onde falam o que vamos usar e a quantidade que vamos usar nessa receita, e o modo de preparo, que é como vamos fazer essa receita. Agora que já aprendemos o que é uma receita e que já lemos uma receita, nós vamos fazer ela. Vamos fazer biscoitinhos do jeito que ensina nessa receita aqui. Agora nós vamos fazer a receita de biscoito que nós vimos antes. Nosso primeiro ingrediente é a farinha. São 300 gramas de farinha. Agora nós vamos colocar 100 gramas de açúcar. E 200 gramas de manteiga. E vamos misturar com a nossa mão. Nossa massinha vai ficar neste ponto aqui. Vocês podem ver que ela está bem homogênea. Agora nós vamos separar um pouquinho da nossa massa e vamos cortar com esses cortadores aqui. Vamos abrir um pouquinho a massa. Temos esse cortador de coração, esse de quadrado e esse aqui de círculo. Agora eu vou usar esse aqui de coração. Vou tirar um pouquinho da massa aqui de volta. E tirar o coraçãozinho com uma espátula. Olha que bonitinho o nosso coraçãozinho de biscoito. Colocar aqui na forma para assarmos depois. Fazer mais um. Agora eu vou usar a forma quadrada. Vou tirar o que tem aqui em volta que sobrou. Vou tirar com uma espátula. Olha só que bonitinho. Agora nós vamos pegar os nossos biscoitos e colocar no forno que já estava pré-aquecido a 180 graus, tá ok? Vamos colocar ele aqui e deixar ele assando por 25 a 30 minutos. Daqui a pouco vamos poder decorar eles. Nossos biscoitos já saíram do forno e já esfriaram um pouco. Agora a gente vai decorar eles com chocolate branco, chocolate preto e um chocolate rosa que eu coloquei corante se vocês desejarem deixar ele colorido. Agora a gente vai decorar eles. A aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado da nossa receita e da nossa aula. Na próxima aula, nós vamos fazer algumas atividades com o mesmo tema da receita. Espero vocês no próximo vídeo. Olá, meu nome é Ingrid Kelly e eu sou aluna do 4º ano do curso de formação de docentes do Colégio Estadual de Paranavaí.
Vocês lembram que na nossa última aula nós aprendemos um pouco sobre o que é a receita? Lemos algumas receitas e também fizemos uma receita de biscoitinhos. Na nossa aula agora, nós vamos fazer algumas atividades referentes ao conteúdo que aprendemos na aula passada. Nós vamos iniciar nessa primeira atividade. Vamos ler essa receita aqui. É uma receita de pipoca de panela. Os ingredientes são 3 colheres de óleo, 1 colher de sopa de margarina, meia xícara ou 100 gramas de milho para pipoca e meia colher de chá de sal ou a gosto. O modo de fazer é: comece forrando uma vasilha grande com papel toalha, que vai servir para absorver o excesso do óleo. Em uma panela com capacidade de 2 litros, misture o óleo, a margarina, a pipoca, ponha a panela no fogo alto e agite para frente e para trás. Depois que o primeiro milho estourar, tampe a panela, mas continue agitando com a pipoca. Quando a pipoca começar a levantar a tampa, tire do fogo, mantenha a panela coberta por papel ou um pano, até que o milho pare de estourar. Ponha a pipoca na vasilha forrada e salpique a metade do sal. Mexa para que pegue o sal. Prove a pipoca antes de colocar mais sal. Agora a gente vai responder oralmente algumas perguntinhas. Que tipo de texto é isso? A gente já viu que esse tipo de texto ele é uma receita, como está escrito aqui em cima. Para que ela serve? A receita ela serve para nos ensinar a fazer alguma comida ou algum outro tipo de coisa. De que é essa receita? Essa receita é pipoca de panela. Já lemos o nosso textinho, então vamos responder algumas perguntinhas sobre ele. Esse texto ele é uma receita, uma carta ou uma fábula? Uma receita. Aqui nós temos uma observação. A receita é um texto instrucional, pois dá instruções ao leitor. A segunda perguntinha: o que esta receita nos ensina? Pipoca de panela. Que ingredientes são necessários? Milho de pipoca, sal, óleo e margarina. Justifique essas ações. Deixar a panela tampada para quê? A panela tem que manter tampada para a pipoca não sair. Colocar o papel toalha para absorver o óleo. Quinta, ordene as sílabas e descubra algumas palavras do texto. Essa primeira aqui é a margarina. Margarina. Essa é capacidade. Capacidade. Essa é pipoca. E essa, salpique. Numere corretamente pelos antônimos. Antônimos é o contrário. Tampar. Qual que é o contrário de tampar? Destampar. Então, vamos colocar o número 1 aqui. O contrário de grande é pequeno.
O contrário de alto é baixo. Contrário de frente é trás. Forme frase no seu caderno com a palavra pipoca. Vamos escrever uma aqui. Nossa frase vai ser: eu amo pipoca doce. Agora nós vamos fazer uma receita diferente. Crie uma receita maluca. Use ingredientes diferentes e abuse da criatividade no modo de fazer. Não se esqueça de dar um nome bem divertido à receita. Agora nós vamos pensar em alguma receita. Vamos escrever o seu nome aqui, os ingredientes e o modo de fazer. E depois vamos ler ela. Agora que nós escrevemos, cada um escreveu a sua receita. Eu vou ler a minha primeiramente. O nome da minha receita é bolo da amizade. Os ingredientes dela são uma dose de amor, uma xícara de felicidades, 2 xícaras de pureza e 2 xícaras e meia de simpatia. O modo de fazer é: coloque os ingredientes em uma tigela e misture tudo. Coloque na forma e leve ao forno por 20 minutos. Tire do forno, espere esfriar e bom apetite! Espero que vocês tenham gostado da minha receita e que a receita de vocês tenham ficado bem legais também. Espero que tenham gostado das nossas atividades. A nossa aula de hoje foi essa. Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Caroline Cardoso Salvaterra, estou no 4º ano de formação de docentes do Colégio Estadual de Paranavaí. Hoje a minha aula é de português e o que eu irei ensinar para as crianças? Irei ensinar as crianças como produzir um texto com começo, meio e fim. Agora você me pergunta, professora, como que eu irei fazer uma boa produção de texto? Para o começo de tudo, produção de texto, para ser iniciado, você precisa de um título. Se você vai fazer a sua produção de texto acima de um quadrinho, acima de uma imagem, você precisa ter o nome do seu texto, o título do seu texto. Então você já começa a pensar no título do seu texto. O texto ele é composto por 3 elementos, por 3 fases. Na fase 1, a fase 1, você vai começar com era uma vez, um certo dia, em uma noite brilhante, em uma noite chuvosa. Você vai começar com esses elementos. No primeiro parágrafo, você vai colocar: tem personagem? Quais são os personagens? Como são os nomes dos personagens? Você vai colocar isso no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai colocar a emoção, o desenvolvimento do seu texto, da sua produção. Você vai colocar qual que é o problema do seu texto, qual que é a aventura do seu texto, qual é o problema que você vai selecionar, você vai ajudar, você vai concluir, entendeu? Você vai colocar isso no seu desenvolvimento. Por exemplo, Joãozinho ganhou um cachorrinho, mas ele não pode ficar com esse cachorrinho. Como que você vai desenvolver esse problema do Joãozinho, entendeu? No final, você vai concluir. Você conseguiu resolver esse problema? Como que eles ficaram? Como que Joãozinho ficou? Você vai colocar a conclusão do seu texto. Então, sua produção de texto, ela começa com começo, meio, desenvolvimento, fim. Fácil, rápido. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma produção de texto em quadrinhos. Olha, essa produção de texto, ela é uma tirinha do Cascão e o Cebolinha, ó. Aqui. E eu vou começar a historinha para vocês. A partir de agora, não é mais a professora Carol. A partir de agora, é a tia Goló, que é o meu nome quando eu começo a contar a história. Então, crianças, agora eu vou contar uma história para vocês. Então, vamos lá? Era uma vez, assim vai começar a linda história que agora eu vou contar. Batam palmas, minha gente, batam palmas outra vez. Batam palmas bem contentes, vou contar. Era uma vez um menino que se
chamava Cebolinha. Cebolinha era muito alegre e gostava de mostrar para todo mundo que ele era forte, que ele era todo poderoso. Cebolinha tinha um amigo, o Cascão. Cascão amava tirar foto. Cascão mas amava fotografar tudo que ele vinha pela frente. Ele ganhou uma câmera do seu pai e a partir daí pegou o amor pela fotografia. Cebolinha, em um certo dia, chamou o Cascão para tirar algumas fotos. Cascão respondeu: "Vou sim, Cebolinha." Resolveram ir num parque onde tinha alguns pesos de musculação. Cebolinha, como se achava um todo-poderoso, falou: "Cascão, eu vou pegar essa barra e vou erguer e você vai tirar minha foto." Cascão olhou para um lado e olhou para o outro e falou: "Cebolinha, você não vai aguentar." Cebolinha, com toda aquela força, toda aquela coragem, pegou aquela barra, colocou força e não conseguiu levantar a barra, pois a barra era muito pesada. Ele ficou tão triste, porque ele não conseguiu erguer aquela barra e não ia tirar a foto que tanto ele queria. Cascão pensou. Como que eu irei resolver esse problema do Cebolinha? Quando ele pensou de novo e falou: "Cebolinha, você vai conseguir tirar uma foto." Pediu para que o Cebolinha virasse de ponta cabeça e segurasse a barra. Então, Cebolinha, mais que depressa, fez aquela posição e o Cascão tirou uma foto linda. E aquela foto deu tanta curtida pro Cascão e pro Cebolinha que a partir daí os dois começaram a tirar foto pela cidade. Enfim, essa história que eu contei entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Crianças, essa história que eu contei, ela é em cima dessa charge, tá bom? Ó, a história tem começo, meio e fim. Vamos lembrar o começo da minha história? O começo eu comecei com Era Uma Vez e falando o nome dos personagens, que era o Cascão e o Cebolinha. O desenvolvimento do texto, aonde eles foram, qual era o problema que eles teriam que resolver, resolveu esse problema? Final, resolveu, deu tudo certo? Foi isso que foi o desenvolvimento do meu texto. Agora eu vou passar um texto para vocês, um vídeo para vocês, onde vocês irão ver como produzir um texto para na próxima aula vocês fazer uma produção linda para o professor. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar na matéria ainda de português, mas falando sobre produção de texto, algumas dicas para a gente saber como que se constrói um texto, tá? E aí, em específico, era o que a gente fazia antigamente na nossa redação. Antes de começar a produção de texto, a gente deve prestar bastante atenção. Primeiro, tem título esse texto? Se não tiver, então a gente tem que dar, né? E aí, lembrando que o título sempre tem que vir com a inicial na letra maiúscula. E aí, a gente tem que prestar atenção também. Tem personagens? Quais são? Nosso texto vai ter que falar sobre esses personagens. Se não, a gente tem que dar nomes e dizer quem são, né? Então, por exemplo, o Bruno, irmão da minha melhor amiga, exemplo. Ver qual é o lugar onde isso acontece. É num parque? É na casa? Então, é para você se organizar o que tem numa casa, o que tem num parque, né? Quarto e principal, tem que identificar o problema dessa redação. Então, por exemplo, a Magali ganhou um cachorrinho, mas ela não pode ficar com esse cachorrinho. Então, esse é o problema. Como ela vai resolver esse problema? Então, a gente tem que achar como vai resolver, né? Uma solução. E no final, usar a criatividade.
Bom, na produção de texto, o tema, que é o título, tem que estar de acordo com o desenho, se só tiver um desenho, com um texto inicial, se estiver falando só sobre o texto, com os desenhos e quadrinhos, então quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3, com tal que cada quadrinho, etapa por etapa, fala, e outros, tá? No começo, então, como a gente organiza para poder fazer um texto? O começo, a gente pode usar, era uma vez, um certo dia, era um domingo de sol. No meio, quando a gente estiver falando sobre o assunto do texto, algumas palavrinhas que ajudam a construir o texto. No meio, de repente, então, quando, neste momento, lá, alguém, algum, também, mas, né? Já. E no final, finalmente, a gente pode escrever. E no final. Então, quando a gente for construir um texto, tem 3 grandes bloquinhos, né? Parágrafos. O começo, o meio e o fim. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Ó, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. E a próxima aula, hoje eu vou adiantar que na próxima aula vocês irão fazer uma produção de texto, tá bom? Com essa tirinha. Então, quero todo mundo na próxima aula, ok? Um grande beijo e se cuidem. Crianças, como eu vou estar de volta. E hoje nós iremos colocar em prática tudo que eu ensinei na aula passada, ok? Vamos retomar o conteúdo? O tema foi redação. Então, eu ensinei começo, meio e fim. No começo, o que nós iremos usar? Era uma vez, um certo dia, em uma noite. Vocês irão começar com isso e falando o nome do personagem, quais são os personagens, desenvolvimento, que é a segunda parte. Na segunda parte, tem um problema para você resolver? Você vai colocar emoção, você vai colocar aventura, todo o seu desenvolvimento do seu texto, ok? E no final, o que, por fim, vai colocar o final, a conclusão de tudo, ok? Agora vocês irão colocar em prática. E a tirinha será essa daqui. Vocês irão produzir um texto em cima dessa tirinha. Vocês poderão ler já o que já tem aqui, né, na tirinha, mas vocês também poderão inventar, tá bom? Tirar da cabeça de vocês, ok? Eu espero que vocês consigam, que eu estou louca para ler a redação de vocês. Crianças, vocês estão de parabéns. Eu amei a produção de vocês. Agora, como segunda atividade, nós iremos abrir uma roda, onde cada um vai contar a sua história, vai contar a sua aventura, ok? Crianças, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fiquei muito contente, porque eu vi que todo mundo aprendeu, que todo mundo conseguiu se desenvolver, ok? Um grande beijo, se cuidem. Qual foi o objetivo da minha aula? O objetivo da minha aula foi nada mais, nada menos que mostrar para eles que o texto tem começo, meio e fim. Eu contei uma história, mostrei um vídeo e depois eles produziram o seu próprio texto, pontuando o começo, o meio e o fim. Com a tirinha, né? Eles olharam a tirinha e fizeram sua própria produção. Por que eu escolhi essa tirinha? Essa tirinha eles poderiam tirar várias coisas, né? Que foi assim, o Cebolinha, ele quer fazer uma reunião com os seus amigos e ele convoca todo mundo todo mundo da redondeza. E todo mundo fica surpreso. Por que ele convidou eles para uma reunião? Então, assim, eles pode colocar aventura, pode colocar suspense, pode colocar tudo que eles imaginarem, eles conseguiriam colocar nessa tirinha. Então, por isso que eu escolhi ela, ok? Então, eles produziram um texto, eles fizeram uma leitura para a turma, que isso é muito importante, eles leram o que eles escreveram. Então, assim, foi esse o objetivo da minha aula. Olá, eu sou Amanda, estou no 4º ano do curso de formação de docentes do Colégio Estadual de Paranavaí e hoje a nossa aula vai ser sobre língua portuguesa. O tema será análise linguística, discurso direto e indireto. Quando lemos ou escrevemos um texto, temos 2 formas de nos referir à fala de um personagem,
com discurso direto e indireto. Vamos começar com o discurso direto, com esse primeiro exemplo. Hoje eu estava falando com a Bia de manhã e ela disse: "Não fui correr com o meu cachorro ontem." Nesse exemplo, nós usamos aspas depois dos 2 pontos. O segundo exemplo. Hoje eu estava falando com a Bia de manhã e ela disse assim: "Não fui correr com o meu cachorro ontem." Nesse exemplo, nós usamos o travessão depois dos 2 pontos. Nesse exemplo, é o discurso indireto. Hoje eu estava falando com a Bia de manhã e ela disse que não foi correr com o cachorro dela ontem. No lugar dos 2 pontos, nós usamos o que. E no lugar do verbo fui, nós usamos foi. E o cachorro não usamos mais como meu, e sim como dela. Agora, pessoal, eu vou passar um pequeno vídeo para que vocês entendam melhor sobre o discurso direto e indireto. Discurso direto e indireto. Discurso direto e indireto são tipos de discursos para inserir falas e pensamentos no texto narrativo. O discurso direto é o mais comum entre os tipos de discursos. É uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo você, leitor, ficar mais interessado e mergulhar na história. Utilizamos 2 pontos, aspas ou travessão. Observe o exemplo. O aluno afirmou, 2 pontos, "Preciso estudar muito para a prova." Já o discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir uma fala. O aluno afirmava que precisava estudar muito para a prova. Observaram a diferença? Beijos e bons estudos! Até a próxima aula! Sobre análise linguística, falaremos sobre artigos definidos e indefinidos. O que é artigo? É uma palavra que se caracteriza como ser determinado ou indeterminado. Definido. Definido é aquela palavra que é exata, que é clara. Indefinido é o oposto, é aquela palavra que não, é aquela frase que não é definida. Exemplo de definido é o, a, os e as. E exemplo de indefinidos, uma, um, uns e um. Agora que nós já aprendemos um pouco sobre os conteúdos, vamos para as atividades. Atividade 1. Complete com os artigos convenientes, observando os modelos. Nessa primeira atividade, nós vamos usar os artigos definidos. O que são os artigos definidos? A, o, as e os. Segunda atividade. Circule os artigos das frases e escreva ao lado se são definidos ou indefinidos. O que são artigos indefinidos? São uma, um, uns e umas. Então, você vai ter que circular e escrever se são artigos definidos ou indefinidos. Terceira atividade. Leia a tirinha e escreva o diálogo ocorrido em seu caderno, usando o discurso direto. Lembre-se de usar os 2 pontos e o travessão. Então, nessa tirinha, nós temos o discurso indireto. Você vai ter que fazer no seu caderno o discurso direto. 2. Agora, transforma o discurso direto que você fez em discurso indireto. 3. Passe para o discurso direto o texto abaixo. O aluno pediu à professora para ir ao banheiro. Ela respondeu que ele poderia ir depois que terminasse a tarefa.
Nessa frase está em discurso indireto. Você vai ter que passar para o discurso direto. Vamos lá? Agora vamos para a realização das atividades. A primeira, complete os artigos convenientes observando os modelos. Então, vamos ter que completar com os artigos definidos. A segunda atividade, circule os artigos das frases e escreva ao lado se são definidos ou indefinidos. Então vamos lá, pessoal, vamos corrigir. Essa da tirinha, como ficou? Mônica: puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto, mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. Cebolinha: o quê? Mônica: é você lembrar onde ficou a porta. O que usamos aqui? Nós usamos, depois dos 2 pontos, o travessão, ó, para mostrar a fala da Mônica e do Cebolinha. Atividade 2 era para transformar o discurso direto em discurso indireto. Vamos ver como ficou? Poxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto, mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. É você lembrar onde fica a porta. A 3 era para passar a frase para o discurso direto. A frase era: o aluno pediu à professora para ir ao banheiro. Ela respondeu que ele poderia ir depois que terminasse as tarefas. E como ficou? O aluno pediu à professora para ir ao banheiro e ela respondeu: pode ir depois que você terminar a tarefa. O que usamos aqui? Aqui tem outro exemplo de fala, que é aspas depois dos 2 pontos. Então é isso, pessoal. Nossa aulinha encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.